Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso programa A Hora do Milagre. Para contato 020 7272 1010 e aqui no meu canto esquerdo você pode escanear esse QR Code que lhe dará acesso ao nosso WhatsApp e ali você poderá nos enviar o seu nome, o nome de um familiar, um problema que você esteja passando, o nome de um amigo, uma pessoa que necessite de oração. No nosso site centrodeajuda.com você também pode nos enviar sua mensagem, onde nós estaremos orando por você. Você também poderá nos dizer de onde você participa dessa programação e nós estaremos aqui orando por vocês, pois hoje, quarta-feira, nós teremos uma reunião toda especial, onde nós estamos abrangendo o tema do fim dos tempos. Nós estamos no alerta do fim, onde nós estamos aprendendo sobre esse tema do fim dos tempos e a nossa visão tem se aberto. Eu tenho a certeza que o mesmo acontecerá com você que estará conosco ainda hoje aqui em uma das nossas reuniões, para que aconteça na sua vida o mesmo que aconteceu na vida da Thaisa Alves. A Thaisa, que começou a trabalhar muito cedo, tinha uma visão de conquistar e ela também queria, conhecer alguém e recebeu um convite de vir à igreja, mas ficou meio reticente, ficou meio com o pé atrás. Vindo, ela aprendeu que o mais importante que Deus queria fazer na vida dela era salvar a alma dela. E hoje ela tem o Espírito Santo, recebeu a paz e a vida dela mudou. Hoje ela tem paz. Vamos ao testemunho da Thaisa Alves. Nós voltaremos com vocês logo após. Eu sou enfermeira do SAMU. Na profissão, há mais de 15 anos, salvando muitas vidas, mas perdendo a minha. Desde a situação assim que eu tinha já na infância, que a gente sempre teve que batalhar, tudo se virar, então eu pensava, eu vou ter as minhas coisas e ser independente. E então, muito nova, eu já comecei a trabalhar, a conquistar minhas coisas, e eu pensava, quando eu tiver alguém, eu vou ter, mas essa pessoa, se for ele que dependa de mim, não eu dele. Como eu era uma pessoa muito independente, então eu sempre achava que eu é que mandava nas coisas, e até mesmo isso atrapalhou um relacionamento que eu tive. As pessoas à minha volta sempre falavam isso pra mim também. Nossa, como você dá conta de tudo, você estuda, você trabalha, você faz as outras pessoas felizes, como você consegue? E eu achava isso muito bom. Porque isso escondia a pessoa fraca que eu era. Então eu era uma pessoa que eu vivia cheia, rodeada de pessoas, porém dentro eu era vazia. Então quando eu chegava em casa, só eu sabia como que era dormir ali sem ninguém. Como que era, na verdade, aquela pessoa forte que as pessoas olhavam, na verdade era uma pessoa fraca, sozinha e vazia. Então eu pensava, eu vou me especializar, me especializei. Eu vou fazer uma pós-graduação, fiz. Vou fazer uma segunda pós-graduação, fiz. E eu pensava que isso ia preencher aquele vazio. Ao ponto de realmente as pessoas olharem para mim e, assim, desejarem ser o que eu era. Pensarem, nossa, você consegue fazer tudo que você quer, você consegue. Mas mal sabiam que, na verdade, eu era uma pessoa triste. Até que um dia eu recebi o convite de uma pessoa para ir até a Igreja Universal. E eu resisti por um tempo, na verdade, até por preconceito mesmo, de coisas que a gente ouvia da própria igreja, mas depois eu acabei cedendo e fui. No primeiro dia que eu cheguei na igreja, eu ouvi uma palavra, e aquela palavra falou toda a minha vida. Era como se tivesse contado a minha vida para aquela pessoa. Naquele dia, eu entendi que se eu não me arrependesse das coisas que eu estava fazendo, eu iria para o inferno. E naquele dia, eu realmente me arrependi. A partir daí, eu comecei a frequentar a igreja, frequentava as reuniões, e pouco a pouco eu fui mudando. Larguei as coisas erradas que eu fazia. Depois de um tempo, eu conheci uma pessoa na igreja, eu me casei, que é o meu atual esposo, e as coisas começaram a acontecer. Aquela Thaisa que
antigamente batalhava lá fora, lutava, ela começou a lutar dentro da igreja. Eu comecei a usar a fé e eu obtinha resposta. E eu fui focando nisso. E eu deixei de lado, na verdade, a parte espiritual e foquei nas bênçãos materiais. Então, se eu conquistava algo, eu pensava, Deus pode me dar outra coisa, Deus pode me dar mais. E eu fui só focando nisso. O estar bem financeiramente, eu tinha me casado, eu já tinha uma nova vida. Eu atrelava isso a ter o Espírito Santo. Então, eu pensava, quando o pastor chamava lá na frente, quem não tem o Espírito Santo, eu não ia. Porque eu pensava, não, eu tenho, Deus está me abençoando. Então, eu vivia na igreja como se Deus para mim fosse um garçom. Quando eu precisava, eu recorria a Ele. Quando eu não precisava, Ele ficava de lado. Eu queria o que Deus tinha para mim, mas eu não queria o que Deus era para mim. E como uma casa montada na areia, ela não prevalece, o tempo foi passando até que veio a pandemia. E aí, isso foi como se fosse uma desculpa para eu ir menos ainda à igreja. A gente estava no início, a gente não sabia como que seria, né? Como que a situação ia ser. Então, a orientação sempre era não ter os contatos, né? Então, eu acabei me aproveitando disso. E ia cada vez menos, esfriando mais ainda um pouquinho que ainda existia de fé em mim. Depois, passada a pandemia, eu resolvi voltar, mas presencialmente nas reuniões. Até que numa quarta-feira eu fui para a igreja e eu tinha algumas decisões para tomar em relação à minha vida profissional. Indo na reunião da quarta-feira e pensando ainda no meu lado profissional. E eu fui e falei, bom, Senhor, eu preciso saber o que o Senhor quer. Tem o plano A, tem o plano B, mas o que eu quero saber, qual é a resposta do Senhor? E aí, indo em busca dessa resposta, eu ouvi a palavra do altar. O plano de Deus é salvar você, é salvar a sua alma. E aí, naquele momento, foi como se tivesse caído as escamas dos meus olhos. Porque eu pensei, nossa, eu tinha ido atrás de uma resposta na minha vida profissional e eu tinha entendido naquele momento que Deus não estava preocupado com aquilo. Deus estava preocupado com a minha alma. Foi naquele momento que eu entendi que o plano de Deus, na verdade, não tinha nada a ver com as coisas dessa vida. Tinha a ver com a minha salvação. Naquele momento eu percebi que, na verdade, eu precisava do Espírito Santo. Que todos os anos passados na igreja, eu me enganei. Eu achei que eu tinha o Espírito Santo, mas eu não tinha. Que tudo que eu tinha conquistado era nada, ia ficar. E o principal, que era a salvação, eu não tinha certeza. Se por um lado eu passei muito tempo na igreja fazendo coisas religiosas, coisas que não me fizeram, na verdade, ter realmente o Espírito Santo, eu precisava fazer algo diferente. E foi a partir dali que eu entendi. E eu comecei a fazer diferente. Mudou aqui dentro, primeiro. Mudou a mente. E eu comecei a focar. A ler a Bíblia, a perguntar para Deus. Todo dia eu perguntava para Deus o que Ele queria de mim. Então eu comecei a ter a Deus como prioridade na minha vida. As coisas dele começaram a ser prioridade para mim. Até que num domingo eu subi no altar. E no altar eu deixei toda a minha vida. Eu deixei todos os meus sonhos, todos os meus projetos pessoais. Porque eu falei, Senhor, eu quero depender do Senhor para tudo. E eu desci uma nova Thaisa. Uma Thaisa cheia do Espírito Santo. Parecia assim, do lado de fora não tinha mudado nada, mas do lado de dentro eu tinha uma paz que eu nunca tinha encontrado. Nem quando lá atrás, nunca. Eu sempre vivi vazia, na verdade. E era como se o próprio Deus tivesse descido comigo e falado naquele dia, agora sim, agora eu sou contigo. E eu tenho paz hoje, aquela Thaisa que vivia correndo atrás das coisas materiais, que vivia assim, preocupada com o futuro. Hoje eu não tenho mais preocupação com o futuro. Hoje, assim, o que eu peço para Deus é o pão nosso de cada dia. E hoje, assim, o que eu falo para Deus? Senhor, se for da tua vontade, eu quero. Se for para me tirar, eu não quero. Antes de chegar na igreja, eu vivi em função
das pessoas. Eu queria agradar pessoas, eu queria me mostrar para as pessoas. Depois que eu cheguei na igreja, eu vivi em função de mim, das minhas vontades pessoais, dos meus projetos. Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu vivo em função da vontade de Deus e de ganhar almas. Eu sei que há muitas pessoas dentro da igreja que estão com um pé na igreja, um pé lá fora, assim como eu vivi muitos anos. E hoje eu penso, quem dera eu tivesse ouvido essas palavras lá no início, não perderia tanto tempo, tantos anos. Porque não há melhor coisa do que estar no centro da vontade de Deus. Então, você que hoje está assim também, dentro da igreja, mas amando ainda o mundo, a Bíblia diz que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então busque o amor do Pai, porque o Espírito Santo é tudo o que você pode conquistar nessa vida. Muito mais do que qualquer conquista terrena. Não se compara a ter a presença do Espírito Santo dentro de você. Está lutando sozinho para superar um momento difícil? Sente-se que não tem ninguém a quem recorrer para pedir ajuda. Você não está sozinho. Estamos aqui para te ouvir e te ajudar. Ligue para nós agora, 020 7272 1010. Pois bem, como vocês puderam ver, a Thaisa Alves era uma jovem, era uma pessoa preocupada com o seu futuro, talvez você seja assim também, uma pessoa extremamente preocupada com o seu amanhã, mas depois que ela recebeu o Espírito Santo, ela recebeu a presença de Deus, tudo mudou e o mesmo poderá acontecer com você. Você não precisará mais se preocupar com o seu futuro, pois o seu futuro estará garantido através da salvação que Deus ele tem para te dar. Eu gostaria de lhe pedir que você preparasse aí um copo com água, pois no final dessa programação nós estaremos abençoando a sua água e se você deseja, a nossa linha amigo é 020 7272 1010 e ali você pode nos enviar o seu nome, um pedido de oração e nós estaremos orando por você. Pois a palavra de Deus, ela nos diz aqui no livro em Mateus 24, do 37 ao 39, diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois bem, meu amigo e minha amiga, todas as quartas-feiras nós temos falado sobre os alertas que Deus ele tem dado. E assim como no tempo de Noé, foi dado alertas durante por cerca de 100, 120 anos ali. Deus dando alertas atrás de alertas até que veio o dilúvio e pegou todo mundo desprevenido. E nós temos vivido tempos onde os sinais são claros, que nós já estamos vivendo no fim dos tempos. E muitas pessoas não têm se atentado para isso. Talvez você seja uma pessoa que conheça a verdade, você é uma pessoa que sabe da verdade e você tem se deixado levar por esse pensamento de que isso nunca vai acontecer, que isso é uma ilusão, é uma utopia. E eu gostaria de lhe convidar para estar conosco, ainda hoje aqui na nossa Catedral dos Milagres, no número 232, Seven Sisters Road, N4 3NX, onde nós teremos reuniões às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde e principalmente às 7h30 da noite, onde toda a igreja se reúne, nós temos esse estudo bíblico e eu tenho a certeza que Deus ele vai te abençoar. Por favor, prepare aí um copo com água, pois nós vamos a mais um intervalo e nós voltaremos com vocês para o momento da oração. Se você ainda não fez, você pode acessar o nosso site centrodeajuda.com e ali nos enviar o seu nome, o nome de um familiar, um pedido de oração, nos mandar um e-mail e nós estaremos orando por vocês. Nós vamos a esse intervalo e voltaremos com vocês para o momento da oração. A palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quem se interessa em beber desta água descobre que nela está tudo o que se precisa para ter uma vida feliz e completa. Ela é a bússola que nos guia, a arma que nos protege.
quando oramos, falamos com Deus, mas quando abrimos a Bíblia, é Deus quem fala com a gente. Os seus pensamentos promovem uma mudança em nossa mente e nos faz enxergar com os olhos da fé, contrariando medos e dúvidas. Nesta quarta-feira, iremos nos aprofundar no estudo desta palavra e extrair ensinamentos que nos farão fortes para vencer as nossas guerras. O estudo da Palavra de Deus. Às 7h30 em Finsbury Park, 232 Seven Sisters Road, Londres, N4 3NX. Ou em uma igreja universal mais perto de você. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus, nós unimos a nossa fé com todas as pessoas que participam conosco dessa programação, que nos enviaram um e-mail pedindo oração, pessoas que nessa noite não conseguiram dormir, estão passando por uma situação difícil, preocupadas, meu Deus, sofrendo com uma crise de ansiedade, com falta de paz, uma depressão profunda, uma tristeza gigante dentro do seu coração. E eu te peço, meu Senhor Jesus, que o Senhor venha nessa hora, com o teu poder se manifestar para remover, meu Deus, toda a dor, todo o sofrimento, todo o mal da vida dessas pessoas. Eu oro nesse momento, meu Deus, pelo Davi Henrique, lá de São Paulo, meu Deus, que pede oração, ele que precisa se libertar do vício, ele que vem sofrendo, meu Deus, com problemas espirituais, ataques espirituais. Eu oro também, meu Pai, pela Daniela Rodrigues, lá de Tarumirim, meu Deus, que pede oração e ela precisa, meu Deus, de uma bênção em sua vida. Então venha nessa hora com o teu poder mudar a situação dessas pessoas que talvez eu não pude, meu Pai, mencionar o nome delas, mas elas se incluem nessa oração também. Eu te peço que o Senhor venha consagrar esta água, que quando nós bebermos desta água, que ela seja o teu poder, que ela seja um santo remédio para trazer a paz, trazer a tua força, trazer coragem para que essa pessoa venha se levantar e vencer os problemas que ela tem enfrentado. Eu abençoo essa água em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém e beba dessa água aí agora, crendo que Deus ele vai fazer o milagre acontecer. Pois bem, eu tenho a certeza que nessa hora o poder de Deus já se manifestou na sua vida e você já pode ter forças, você já percebe que esse desânimo saiu, que essa falta de paz, essa preocupação já saiu e o Espírito Santo ele já age na sua vida. Mas eu gostaria de lhe convidar a estar conosco já neste domingo, aqui na nossa Catedral dos Milagres, onde nós teremos reuniões às 10 da manhã, uma reunião especial, e também às 7h30 da manhã, onde toda a igreja se reúne, e você e a sua família serão nossos convidados todos especiais. Nosso endereço aqui no norte de Londres é 232 Seven Sisters Road, N4 3NX, e nós estaremos esperando por vocês. No mais, da onde você estiver participando conosco dessa programação, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e que o poder de Deus se manifeste na sua vida.